Vamos acompanhar aqui a primeira edição de Mira Laser, o herói urbano sem poderes, apenas com uma arma para defender ou maltratar a população. Vamos ver. Em uma noite silenciosa sobre as grandes cidades do coração do Brasil, milhões de pessoas seguem suas rotinas sem imaginar que algo invisível começa a ameaçar toda a sociedade. Enquanto luzes brilham sobre pontes, prédios e comunidades espalhadas por 2 estados, uma misteriosa transmissão invade o sistema de comunicação nacional, interrompendo a programação comum, espalhando tensão, paranoia e medo. História de hoje: quem é o Mira Laser? A transmissão misteriosa exibida na televisão começa a provocar reações em diferentes pontos da cidade, atraindo a atenção de pessoas comuns e profissionais ligados à lei, a imprensa e a segurança, enquanto um tenente de polícia observa preocupado os discursos sobre mudanças sociais e desordem crescente. Um repórter percebe que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Enquanto isso, um homem chamado José Neves recebe instruções secretas por telefone revelando que uma conspiração cuidadosa está planejando começar a espalhar algo pelas ruas. A crise envolvendo reféns e explosões começam a fugir do controle das autoridades, transformando a cidade em um verdadeiro campo de guerra e medo. Enquanto o chefe da polícia organiza equipes do BOPE e tenta localizar especialistas em negociação, bombeiros e agentes de emergência cercam a área destruída, conscientes de que uma tragédia ainda maior pode acontecer a qualquer momento. A imprensa acompanha tudo ao vivo, aumentando a pressão pública sobre a polícia, enquanto líderes políticos quase se tornam vítimas da violência. Em meio ao caos, cresce e debate sobre invadir à força ou tentar salvar os inocentes sem provocar um massacre. O caos explode de vez quando um misterioso motorista mascarado acelera uma caminhonete vermelha em direção ao prédio, ocupado pelos criminosos, atravessando barricadas policiais e destruindo a entrada principal de uma colisão brutal. Pegos completamente de surpresa, policiais e terroristas assistem ao veículo invadir o local em meio ao vidro quebrado, fumaça e gritos de pânico. A ação repentina sugere que alguém decidiu acabar com o impasse, usando força total, iniciando uma invasão desesperada que pode salvar os reféns ou transformar a situação em um massacre ainda maior. A invasão se transforma imediatamente em um tiroteio explosivo quando um misterioso vigilante mascarado salta da caminhonete vermelha atirando contra os terroristas espalhados pelo prédio. Vidros estilhaçam, rajadas recuam pelos corredores. Os criminosos são pegos completamente desprevenidos diante da ofensiva brutal do justiceiro. Armado e determinado, ele avança sozinho contra vários inimigos ao mesmo tempo, derrubando homens mascarados enquanto outros tentam fugir escada acima em meio ao pânico. Do lado de fora, policiais e agentes observam incrédulos o misterioso vigilante transformar sozinho a invasão em uma guerra particular contra os terroristas, sem saber se ele é herói ou apenas outro extremista armado. As autoridades hesitam em agir enquanto tiros e explosões ecoam dentro do prédio. Enquanto o chefe de polícia teme pelas vidas dos reféns, o mascarado continua avançando escada acima, abatendo criminosos com precisão brutal e velocidade impressionante. Enquanto o tiroteio continua dentro do prédio invadido, a crise é transmitida ao vivo para toda a cidade, transformando o terror em espetáculo televisivo. O apresentador insiste em manter a transmissão no ar, acusando as autoridades de incompetência diante do perigo que ameaça os reféns inocentes. Famílias acompanham tudo com medo pela televisão, enquanto os corredores do edifício, o vigilante mascarado continua sua caçada brutal aos terroristas. Em meio ao caos, um dos criminosos tenta reagir, mas acaba sendo violentamente atingido pelo justiceiro, revelando que a batalha está se tornando cada vez mais sangrenta e imprevisível. A batalha dentro do prédio atinge um nível ainda mais violento quando o vigilante mascarado passa a enfrentar os terroristas corpo a corpo, em corredores apertados e salas destruídas, misturando golpes brutais, chutes violentos e rajadas de metralhadora. Ele derruba inimigos em sequência enquanto os criminosos tentam reagir desesperadamente. O confronto se transforma em uma verdadeira guerra urbana. Cada novo disparo aproxima o justiceiro do centro da operação terrorista, deixando claro que ele está disposto a atravessar qualquer limite para acabar sozinho com o massacre. Após eliminar vários terroristas, o misterioso vigilante finalmente encontra uma das suas reféns e a salva em meio aos destroços e corpos espalhados pelo prédio.
Enquanto um cinegrafista continua registrando tudo para a televisão ao vivo, a jovem tenta entender se aquele homem mascarado é realmente um policial ou apenas mais um louco armado em busca de fama. O clima de tensão aumenta quando equipes do BOPE finalmente invadem o local e cercam o justiceiro, apontando armas em todas as direções. Presa entre policiais e o homem que acabou de salvá-la, a refém percebe que a situação ainda está longe de terminar e que o vigilante pode acabar tratado como criminoso apesar de ter impedido o massacre. Cercado pelo BOPE e sem intenção de se render, o vigilante mascarado transforma o refém em sua única chance de escapar do prédio, cercado pela polícia. Sob o olhar assustado da jovem das câmeras de televisão, ele mantém todos à distância enquanto recua lentamente em direção à caminhonete vermelha usada na invasão. A tensão explode quando o justiceiro acelera violentamente pelo saguão destruído, espalhando destroços e obrigando policiais a saírem do caminho para evitar uma tragédia ainda maior. Mesmo após salvar vidas, o misterioso combatente deixa claro que continuará agindo fora da lei, desaparecendo da cena do massacre tão rapidamente quanto surgiu. Mesmo após o fim do massacre, a fuga do vigilante provoca revolta entre as autoridades, que passam a enxergá-lo como uma ameaça tão perigosa quanto os próprios terroristas agora. O chefe de polícia, furioso com a ousadia do mascarado, ordena que ele seja abatido caso apareça novamente, determinado a impedir que a cidade transforme aquele homem violento em herói popular. Veja só. Enquanto a caminhonete vermelha desaparece pelas estradas afastadas da cidade, a jovem resgatada observa silenciosamente a partida do estranho justiceiro, dividida entre o medo e a admiração. A transmissão ao vivo transforma Mira Laser em uma figura lendária e controversa, encerrando a crise, mas iniciando uma nova guerra entre o vigilante, a polícia e uma sociedade fascinada pela violência televisionada.